Votos a nuestro hermano y amigo, Dr. William Soto Santiago. Recibámosle con un caluroso aplauso. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Boa noite Que las bendiciones del Dios de aos Abraham, amáveis amigos e irmãos de aqui Isaac y de presentes. Jacob sean Que as bênçãos do sobre Deus todos de Abraão, de ustedes Isaac e de Jacó y sobre mí estejam también. sobre todos En el vocês nombre del e Señor também sobre Jesucristo, mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. para esta ocasión, quiero decirles que Para es esta un ocasião, privilegio quero lhes grande dizer que é uma estar bênção con ustedes e um grande aquí privilégio estar com vocês en San José, aqui em San Costa Rica. José, na Costa Rica. Leemos en San Juan capítulo Leiamos em São João, 12, no capítulo 12, verso 26, no versículo que nos 26, el mismo Cristo, o que o próprio Cristo nos disse: si alguno me sirve, Se alguém me serve, siga-me. y donde yo estuviere, E onde eu estiver, allí también estará mi ali servidor. estará também o meu Si servidor. alguno me E se sirviere, alguém me servir, mi Padre meu Pai le honrará. o honrará. Que Dios bendiga nuestras almas. Que con Deus su palabra abençoe y as nos nossas permita almas com a sua palavra entenderla. e nos permita entendê-la. Nacidos para servir Nascidos al Señor Jesucristo. para servir ao Senhor Jesus Cristo. Aquí nos dijo, si alguno me Aqui sirve, ele nos diz: se alguém me serve, siga-me. y también dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Si tiene la Queiram bondad, assentar-se, tenham a bondade. es importante entender el motivo por el cual vivimos en este planeta Tierra. É importante entendermos o motivo pelo qual vivemos neste planeta Terra. Quem não sabe por que está na Terra, não sabe qual é o programa divino e, consequentemente, perde a bênção que há no programa de Deus para o tempo em que lhe corresponde viver. Nenhum de nós escolheu viver neste tempo. Foi Deus quem escolheu este tempo para que nós também estivéssemos vivendo aqui na Terra. Foi Deus quem nos escolheu para vivermos neste tempo. E, consequentemente, nos enviou com um propósito a este planeta Terra. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e versículo 2, nos diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Escolhidos por Deus. Para quê? Para sermos aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Fomos eleitos para este propósito, para o qual Cristo morreu na cruz do Calvário e, consequentemente, Ele morreu ali por todos nós. E Cristo disse também em São João, no capítulo 8, capítulo 7, verso 47, no versículo
capítulo 8, 47, verso 47 dice, disse: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Y los que no quisieron escuchar, les dijo, E aos que não quiseram escutar, ele disse: no la oís por isso vosotros, vós não as porque no escutais, sois de Dios. porque vós não sois de O Deus. sea que Ou seja, la diferencia entre el que a que es de diferença Dios y el entre de Dios quem é de Deus e quem não é de Deus en que el que es de Dios oye la palabra de Dios está para el tiempo en que vive. em que o que é de Deus escuta a palavra de Deus para o tempo em que De vive. Dios para el E tiempo quem en que não vive. é de Deus não escuta a palavra de Deus Por para o eso tempo también em que nos habló vive. Cristo, Por isso é que Cristo en San também Juan falou capítulo 10, no capítulo 10 de São João, verso 25 en adelante, donde nos dice, a partir do versículo capítulo 10, verso 25. 25 en adelante de San Juan, Jesús les respondió, Respondeu-lhes "Os he Jesus: dicho, os lo he dicho y no creéis. já vou-lo tenho dito e não o credes. Es que le preguntaban É que lhe si perguntavam él era el Cristo. Vean, se ele era o Cristo. vamos a comenzar el verso 22. Vamos del começar a capítulo 10 partir do versículo de San Juan, 22 donde dice, celebraba desse capítulo 10 de São João. la fiesta E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Jesús andaba E Jesus andava passeando no templo, pórtico de Salomón. no alpendre de Salomão. Rodearon los judíos y le dijeron, Rodearam-no, pois, os judeus ¿hasta cuándo nos turbarás e lhe el disseram: alma? até quando terás a nossa alma Si tú suspensa? eres el Cristo, Se tu és o Cristo, dínoslo dize-no-lo abiertamente. abertamente. Jesús les respondió, Jesus respondeu-lhes: os lo he dicho, já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, ellas dan essas testimonio de mí, testificam de mim, porque las obras que él hacía, porque las obras que la as Escritura obras decía que iba a ser el Mesías, el Cristo. que ele fazia eram as obras que a Escritura dizia Recuerden que o Messias, o Cristo, faria quando ele viesse. Recordem que o Cristo, o Messias, es o la ungido, misma persona, é a mesma pessoa, porque Cristo, o que significa é Mesías, ungido, Messias. pero vosotros no creéis. Mas vós não credes. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual? E qual era o motivo pelo qual ele lhes disse que eles não criam? Porque no sois de mis ovejas, como Disse: os he porque não dicho. sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Esa es la diferencia del que Essa é a diferença daquele que é ovejas del Señor, das ovelhas do Senhor e daquele que não é das ovelhas do Senhor. Algunas veces, Algumas vezes, talvez, quizás hay personas tem que pessoas que preguntan, perguntam: ¿se les hace posible E tan como sencillo y a ustedes tan fácil se creer? torna possível e tão simples e tão fácil, vocês creem? De mis ovejas. Cristo disse: porque sois das minhas ovelhas. Mis ovejas As oyen minhas mi voz, ovelhas ouvem a minha yo las voz. conozco y Eu as conheço e elas me seguem. entonces escuchan la voz de Cristo, Ou seja, que elas escutam a voz de Cristo, que é o Evangelho de Cristo, predicado por el Espíritu Santo, pregado pelo Espírito Santo, sus instrumentos, através dos seus instrumentos. predicar, Isto é, con y por el Espíritu pregar Santo, es el Espíritu ungidos Santo com hablando. e pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo falando às pessoas. Espíritu Santo en medio. E isto é Cristo em Espírito Santo no meio do seu povo. Ahora vean, Vejam, segue mis dizendo: ovejas oyen mi voz, as minhas ovelhas ouvem a minha pero no se voz. queda ahí, y me E siguen. não fica aí, e me seguem. Estos son los creyentes en Cristo, que sigan a Cristo. Estes todos são los os días. crentes em Cristo que seguem Cristo todos os dias da sua vida. Y Cristo dice, yo E Cristo segue dizendo: las conozco. eu as conheço, Conozco esas ovejas. conheço essas ovelhas. Él también dice, mi E ainda Padre que disse: me dio meu Pai que me as deu es mayor que é todos, maior y do que nadie todos, e puede ninguém pode arrebatá-las arrebatar de mi Padre. da mão do meu Pai. Vamos a continuar leyendo, dice, Vamos seguir lendo aqui. ahora, ¿para qué? Él nos habla. E para quê
que ele nos fala. Qual é o propósito da pregação do Evangelho? É Cristo, por intermédio do seu Espírito, falando às ovelhas que o Pai lhe deu para que lhes dê a vida eterna. Em São João capítulo 10, no versículo 14, e daí em diante ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, que Cristo morreu lá, colocando a sua vida por quem? Por mim, por quem mais? Por cada um de vocês também. E ele diz que conhece as suas ovelhas. Ou seja, que Cristo me conhecia desde antes da fundação do mundo. E a quem mais? A cada um de vocês também. Nós não estamos aqui por mera casualidade neste planeta Terra. Nós estamos aqui para que neste tempo em que nos correspondeu viver, escutemos a voz de Cristo, o Evangelho de Cristo. O recebamos como Salvador. Sejamos aspergidos com o sangue de Cristo e limpos de todo pecado. E assim sermos seguidores de Cristo no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. E assim somos parte desse rebanho do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo esteve falando nestas parábolas da Bíblia. Segue dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, que não são dentre o povo hebreu, mas dentre os gentios. Do meio dos gentios e entre eles estariam estas outras ovelhas. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, falando por meio dos instrumentos que ele enviaria, falando-lhes o Evangelho de Cristo, dando-lhes a conhecer o programa de redenção, o programa divino da redenção. E estas ovelhas assim estarão ouvindo a voz de Cristo para obterem a redenção. Ele disse: também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Este rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estão as ovelhas, as pessoas representadas em ovelhas, assim como Cristo estava representado no Cordeiro Pascual. Recordem que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo o que Cristo é, os crentes em Cristo também são. Consequentemente, eles ouvirão a voz de Cristo, o bom pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para voltar a tomá-la. Colocaria a sua vida em sacrifício de expiação por todas as pessoas, pelas ovelhas que o Pai lhe deu para que lhes dê a vida eterna. Essas pessoas estavam no pensamento divino. E quando elas estavam no pensamento divino, tinham um nome. Por isso ele diz que as chamará pelo seu nome. E por esta causa é que cada um dos crentes em Cristo é conhecido pelo seu nome.
por Deus e, consequentemente, por Jesus Cristo. Pelo seu nome que Deus lhe colocou desde antes da fundação do mundo. Assim como Ele colocou o nome em diferentes pessoas. E através do anjo do pacto, lhe diz que pusesse tal nome a tal pessoa. Por exemplo, o nome João Batista foi dado pelo anjo Gabriel. E o nome Jesus, ou seja, Yeshua, foi dado pelo anjo Gabriel à Virgem Maria. E como atributos na mente de Deus, depois nós teríamos de ser manifestados nesta terra, no programa de criação e de redenção. Se Adão e Eva não pecassem, há aproximadamente 6.000 anos estaríamos manifestados aqui em corpos com vida eterna. Mas o primeiro Adão teve problemas. Porém, o segundo Adão veio para nos redimir. E através do segundo Adão, por meio da palavra criadora sendo falada, somos manifestados nesta terra, no corpo místico de Cristo. É por isso que nascemos neste planeta Terra, para obtermos a redenção, sermos restaurados à vida eterna e servirmos ao Senhor Jesus Cristo, servir no seu corpo místico de crentes. Estes são aqueles que a Escritura menciona como as ovelhas que o Pai deu a Cristo para que eles dê a vida eterna, lhes buscasse. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Portanto, teria de aparecer um Redentor, um Salvador para nos salvar. E, consequentemente, restaurar-nos no reino de Deus. E é isso o que Ele fez com a sua obra na cruz do Calvário. E ao dá-la a conhecer, nós despertamos a essa realidade. O recebemos como Salvador. Fomos restaurados à vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu lhes dou o quê? A vida eterna. Portanto, a nossa alma já tem a vida eterna. E, consequentemente, o Espírito de Cristo está em nós. E tem vida eterna também. E nos falta a vida eterna física, que é a que está prometida para nos ser dada na vinda do Senhor no último dia. Com os crentes em Cristo, que morreram fisicamente e que virão com Ele, porque Ele passará pelo paraíso. E lá haverá um juízo, e não um juízo ou julgamento para a condenação de alguém, mas um julgamento de Cristo com os mensageiros de cada tempo, os quais virão com Cristo. Os seus mensageiros virão com seu grupo, com o grupo de cada tempo, para receberem o corpo físico glorificado. Isso será a ressurreição. Ressuscitarão em corpos eternos, imortais e glorificados. E nós, os que vivemos, depois que os vejamos, seremos transformados. Tão sencillo como isso. E quando os vejamos, seremos o quê? Transformados. Tão simples assim. É isso que está prometido para a vinda de Cristo no último dia. Por isso, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, nos diz: porque a nossa cidadania está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará
o nosso corpo abatido. Para quê? Para ser conforme o seu corpo glorioso. Para que tenhamos a semelhança física do Senhor Jesus Cristo, que é um corpo glorificado, eterno, imortal e jovem. Portanto, não se preocupem pelos anos que passem por cima de vocês. Cada vez que você fizer aniversário, pense: estou um ano mais próximo da minha transformação. E cada vez que nos olhamos no espelho, nos perguntamos: como será quando um dia olharei no espelho e me verei jovem? Assim que mantenham bem limpinho o espelho e saiba onde está. Porque quando obtivermos a nossa transformação, seguramente poderemos olhar-nos no espelho, tocar-nos e dizer: este é o corpo que eu necessitava, o qual eu estava esperando. E outra coisa é que também nós poderemos comer no novo corpo, assim como Cristo comeu quando já estava ressuscitado. Ele comeu com seus discípulos. E os que estão no paraíso também já disseram para o reverendo Lembrana, quando ele os visitou, antes de sua partida ao paraíso, de sua partida final, eles lhe disseram: nós regressaremos contigo à terra e então comeremos. Assim é que já temos alguns convidados que virão em breve. E vai agradar a eles tudo o que nós temos para eles, até a pimenta picante. Assim que não vamos mudar a nossa dieta. De modo que esta é uma promessa da parte de Deus para os crentes em Cristo. Assim como Cristo esteve com seus discípulos por 40 dias, lhes aparecendo em várias ocasiões. Digamos que Cristo estava com eles em todos os domingos. Começando desde o domingo da ressurreição, quando lhes apareceu. E depois disse que 8 dias depois, ou seja, que voltou a ser um outro domingo, lhes apareceu. E quando vamos ao culto nos domingos, a bênção de Cristo está conosco. Ele está em Espírito Santo e nos abençoa em cada dia que estamos com Ele, louvando-o no culto, servindo-o com cânticos espirituais, com salmos e com hinos. Foi disto que também São Pedro nos falou, quando ele nos disse, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 4 em diante, disse: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, viram? Cristo é uma pedra viva, uma pessoa. Ele é a pedra angular, a pedra do ângulo. E os crentes em Cristo, Pedro disse, vós sois também pedras vivas. Como pedras vivas? Estas são as pedras das quais João Batista falava, que Deus podia levantar dessas pedras filhos a Abraão. Vós também, como pedras vivas,
sois edificados casa espiritual. Uma casa espiritual como indivíduo, onde o Espírito de Deus mora, e uma casa espiritual, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como um templo espiritual. Uma casa, a casa de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, sob o novo pacto. E cada crente em Cristo como indivíduo também é um templo para Deus. Uma casa de Deus, onde Ele mora em Espírito Santo. Por isso, assim como o templo que Salomão fez e o tabernáculo que Moisés construiu tinha um átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O ser humano também tem átrio, que é o seu corpo físico. Tem o lugar santíssimo, que é o seu espírito. E tem o lugar santíssimo, que é a alma da pessoa. O ser humano é corpo, espírito e alma. Ou é alma, espírito e corpo. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vejamos, sois edificados para casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso a Escritura nos diz que tudo o que fizermos, seja por palavras ou por obras, que façamos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote do templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. E todos os crentes em Cristo pertencem a esse sacerdócio celestial. Por isso nos diz, e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Os crentes em Cristo que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo pertencem à ordem sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Como Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, por isso é que Ele está no céu, como o sumo sacerdote, intercedendo com seu próprio sangue, por cada pessoa que está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu, e que forma a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde antes da fundação do mundo, foi escrito o nome de todos que formariam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. Portanto, nascemos para servirmos ao Senhor Jesus Cristo no seu templo espiritual, na sua igreja, todos os dias da nossa vida, para o qual fomos chamados por Cristo, através do Evangelho de Cristo, e fomos colocados no aprisco do Senhor. Ele disse, e ouvirão a minha voz. Aí está o segredo pelo qual você ouviu a voz de Cristo, o Evangelho de Cristo, e Cristo te colocou na sua igreja, que é o seu aprisco, o aprisco das ovelhas. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, é o templo espiritual de Deus, como corpo místico de crentes. Sabemos que Cristo fez grandes promessas para todos os crentes nele, que são as suas ovelhas, que são guardadas por Cristo, por meio do Espírito Santo, no tempo em que corresponde a cada um viver neste planeta Terra.
Portanto, nós não estamos aqui por mera casualidade, mas por um programa divino, que na medida em que ouvimos a palavra do Senhor, vamos entendendo, mas nunca chegaremos ao completo entendimento até que tenhamos o nosso corpo glorificado. Então nós entenderemos todas as coisas. E se, estando nesses corpos, já entendemos tudo o que entendemos, como será quando tivermos um novo corpo? É que tem muitas coisas ainda que serão dadas a conhecer aos crentes em Cristo, quando já estiverem transformados e glorificados. E enquanto isso, Ele segue nos dando gradualmente mais e mais conhecimento do seu programa. Esse é o plano, que vamos crescendo gradualmente no conhecimento do Senhor. As crianças vão crescendo em estatura, em sabedoria e em conhecimento, na medida que o tempo vai passando. Assim também os crentes em Cristo vão crescendo em conhecimento, em sabedoria e no temor de Deus, na medida que o tempo vai passando. Por isso, sempre mantenha-se bem agarrado de Cristo, dentro do seu corpo místico de crentes. São Paulo nos disse, não abandonando a sua congregação, como alguns têm costume de fazer. Portanto, é importante que nos mantenhamos sempre bem agarrados de Cristo, como Jacó fez, quando se agarrou bem do anjo de Deus. Ele disse, não te soltarei, até que me abençoes. Livro do Gênesis, capítulo 32, do versículo 24 ao 32. E nós temos de estar agarrados, bem agarrados de Cristo, que nada possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E recorde que nós estamos ordenados para a vida eterna. Não é que Deus está planejando agora quem receberá a vida eterna. Não. Isso já estava planejado por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele o que esteve fazendo é chamando a todas essas pessoas que Ele envia de era em era e de dispensação em dispensação a esta terra para viver e ouvir a voz de Cristo. Essa palavra criadora de Deus, para nos colocar no seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja, que é o seu templo espiritual, que é a família de Deus, a descendência de Deus. Recordem que os crentes em Cristo são descendentes de Deus, pois o sangue de Deus, o sangue de Cristo, nos limpou de todo pecado. Portanto, sempre adiante servindo Cristo nosso Salvador no seu corpo místico de crentes, sabendo que nós nascemos para servir a Cristo na sua igreja, no seu templo espiritual. E depois que estivermos transformados, nós continuaremos servindo Cristo, sem limitação alguma. Agora temos algumas limitações, mas as vencemos. Mas quando tivermos o novo corpo, esse novo corpo será interdimensional. Portanto, já não teremos problemas de tráfego. E embora haja problemas no tráfego, os crentes em Cristo, quando estiverem transformados, já não terão problema algum. Recordem que Cristo, com seu corpo glorificado, Ele ia de um lugar para outro sem problema algum. Assim também será para todos os crentes em Cristo. E mais ainda,
Iremos desta dimensão terrena para a dimensão celestial, para a casa do nosso Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, sigam adiante servindo a Cristo todos os dias de nossa vida. E que Deus lhes abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo. Foi para mim uma grande bênção estar com vocês aqui nesta ocasião. E se há alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazê-lo nestes momentos. E estaremos orando por você. Recordem, quem é de Deus, escuta a voz de Deus. Sempre nós damos a oportunidade para que as pessoas venham aos pés de Cristo. Porque quem é de Deus ouve a voz de Deus. Depois de escutar a voz de Deus, nos rendemos a Cristo para que Ele faça da salvação que Ele ganhou para nós na cruz do Calvário uma realidade. Não podemos passar por esta vida terrena sem recebermos a vida eterna, porque essa é a única oportunidade que o ser humano tem de obter a vida eterna, isso enquanto vive neste planeta Terra. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, com os nossos rostos inclinados e olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Te trazendo estas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vocês que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver contigo eternamente no Teu reino. Torne a Tua salvação uma realidade em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Cristo lhes abençoe grandemente. E depois, durante os dias vindouros, vocês poderão ser batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Portanto,
Vocês podem ser batizados pueden ser bautizados en na água agua no nome do Senhor Jesus Cristo Jesucristo, aqui na Jesucristo igreja. los bautice, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. y E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E os que estão em outros países também poderão ser batizados. Quer seja nessa mesma noite algún día ou em outro dia, en la iglesia na igreja, donde asistan. onde assistam. Dejo al ministro Deixo ao ministro daqui, aquí, el reverendo William o reverendo William Cibarra, para finalizar para finalizar esta esta atividade e deixo em cada país o ministro correspondente.